Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar. E dessa vez nós embarcamos na campanha do Dezembro Laranja para falar sobre a importância de cuidar da nossa pele e da gente se prevenir contra o câncer de pele, que é um dos tipos mais comuns de câncer aqui no nosso país. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já sabe o caminho, entra lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem esse nosso tema é importante. Informação boa é sim informação compartilhada. Fora isso, te convido a você participar, é claro, da sua consulta. Marcamos ela para você tirar suas dúvidas, para você ter esclarecimentos sobre aquele sinal no seu corpo, aquela pintinha que de repente está tirando um pouquinho o seu sono. Entra lá no WhatsApp e envia para a gente uma mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, é @consulta ao doutor. Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Qual desses é o erro mais comum na prevenção do câncer de pele, que inclusive em algum momento você já deve ter cometido? Aplicar protetor solar apenas uma vez ao dia, achar que roupas normais protegem contra o sol, não usar protetor no frio, fora da praia e também em dias nublados, afinal de contas, não está tão sol, ou usar protetor com baixa proteção já é o suficiente, na sua opinião. Entra lá e clica na alternativa que mais te representa, que você já cometeu aí este erro em algum momento da sua vida. Para esse bate-papo, gente, extremamente esclarecedor, extremamente necessário sobre o Dezembro Laranja, recebo e apresento a vocês doutora Beatriz Lima. Ela é dermatologista e também professora de dermatologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E recebemos também o oncologista Caio Dabuz de Lis. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Gente, Dezembro Laranja, né? Como a gente já sabe, cada mês traz aqui a sua cor, trazendo a importância da gente informar a população, conscientizar e, mais do que tudo, prevenir. A campanha desse ano do Dezembro Laranja traz a seguinte mensagem: proteger a pele é proteger a saúde. Um convite à reflexão, inclusive, sobre a necessidade de a gente entender que essa proteção, doutora, é muito individual, não é? Sim, com certeza. A gente tem que sempre pensar no dia a dia do paciente. Uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas consultas é perguntar sobre a atividade dele, perguntar sobre a rotina. Porque pacientes que trabalham com exposição solar, a gente precisa pensar em um tipo de fotoproteção. Olha que pacientes bacana. que trabalham mais expostos à luz azul, por exemplo, a gente também tem que pensar em uma fotoproteção mais específica. Esportistas, crianças, enfim. Tem o tipo de fotoproteção para todo mundo e todo mundo precisa. Olha que bacana essa informação que você está trazendo, doutora. Na consulta, você já gosta de entender um pouco como o seu paciente se comporta, a que luzes ele é exposto, para você entender que tipo de proteção você pode indicar para esse paciente, é claro, ao longo da consulta. Muito bacana, e a gente vai pegar essas dicas com a doutora logo menos, gente. Doutor Caio, eu queria entender contigo, porque segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de pele é um dos mais comuns e ele corresponde a 33% dos cânceres que são diagnosticados aqui no nosso país. Por que esse número é tão alto, doutor? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, a gente vive num meio em que todo mundo fala é só um tumorzinho de pele, é só um câncerzinho. Então, frequentemente, o câncer de pele é inclusive excluído das estatísticas do Instituto Nacional do Câncer. Esse dado de 33%, ou seja, 1 a cada 3 diagnósticos de câncer no Brasil é por câncer de pele, isso, de uma certa forma, nos mostra a magnitude disso. O que a gente tem visto é uma incidência, na grande parte dos tipos de câncer de pele tem aumentado. Tanto os cânceres menos agressivos, que a gente já vai comentar um pouquinho mais à frente, quanto o melanoma. Todas as vertentes de câncer de pele têm crescido a incidência. Isso, com certeza, tem a ver com os nossos hábitos de vida, tem a ver com a falta das medidas de fotoproteção, dentre outros, assim. Não tem algo muito específico em relação a isso, mas é frequente e muito associado ao que a gente tem visto agora, um aumento da incidência, inclusive um aumento maior em proporção dos subtipos mais agressivos, inclusive.
Olha só, existe, gente, uma estimativa que aponta que entre 2023 e 2025 são esperados mais de 220 mil novos casos por ano, né? E aí você estava trazendo para a gente um pouco sobre as justificativas. E eu queria te perguntar com relação aos fatores climáticos, porque eu achei um estudo que é interessantíssimo, doutor, que junta pesquisadores da Universidade de Oxford com um hospital no Reino Unido. E esse estudo ele mostrou que os casos de câncer não melanoma, eles crescem 5% a cada grau Celsius a mais de temperatura por conta da radiação ultravioleta. E a gente acompanha diversas notícias nos jornais falando sobre aquecimento, sobre ondas de calor, e aí eu queria trazer esse alerta. Exatamente. A gente vem sofrendo muitos impactos do aquecimento global, e isso em termos de saúde pública, saúde de uma forma geral. E infelizmente isso é real, né? A gente tem os países tropicais com indivíduos de pele mais clara, com uma incidência maior. Então, isso varia de acordo com a temperatura, com o índice de radiação ultravioleta. Não necessariamente isso aumenta junto, quanto maior a temperatura, maior a radiação ultravioleta. Não necessariamente, isso tem várias nuances em relação a isso. Mas o que leva ao aumento do risco desse tipo de câncer de pele que você falou, não melanoma, ele é muito associado ao dano solar crônico. Então, é uma exposição solar ao longo do tempo, desde a infância, incluindo a vida adulta e todas as fases da nossa vida. E nesse raio-x, doutora, que você faz já no início de uma consulta no seu consultório, o que você percebe em seus pacientes que seria bacana você trazer aqui para o nosso bate-papo com relação a essa noção da população do quanto a gente precisa se proteger em deslocamentos específicos, no nosso dia a dia mesmo? Olha, Dani, vou ser muito sincera, até fazendo um gancho com a enquete que você falou no já trazendo começo, um spoiler. No começo do programa, para mim, o erro mais frequente, a alteração mais frequente que eu vejo é os pacientes falarem: ah, mas eu não uso protetor porque eu não fui à praia. Eles não... existe uma certa resistência ainda das pessoas entenderem que o protetor solar é para o dia a dia. Por isso, uma segunda brincadeira que eu sempre gosto de fazer com os pacientes é que eu gostaria de trocar o nome do protetor solar para protetor de luz, né? Porque a gente tem que estar protegido mesmo que não esteja na exposição solar, né? E mesmo que a gente linka muito a exposição solar com uma exposição na praia, no campo, mas não, a gente está exposto à luz, né? Inclusive dentro de casa, dentro de ambientes, né? Na minha opinião, esse é o primeiro diagnóstico mais frequente que eu já faço ali na conversa. E aí já vou orientando para a gente mudar essa rotina, porque isso muda tudo. Isso muda tudo. E quando você fala sobre a exposição de luz, a gente já automaticamente associa com a exposição de telas, o quanto a gente fica ali no nosso trabalho, no nosso lazer, no nosso momento também de descanso, diante de telas, enfim, que muitas vezes a gente não faz ideia o quanto elas também interferem na nossa pele também, não é, doutora? Perfeito. As telas, elas têm UVA, que elas são um espectro de luz diferente, né? Tem UVA e UVB. Tá. Inclusive, recentemente, muitas empresas estão se empenhando bastante em melhorar a fotoproteção para o UVA. Porque sim, a gente está sujeito, né? E a gente não tinha protetores com tanta especificidade e a gente já tem isso hoje em dia. Então, tudo isso é importante para a gente se atentar. Então, se o paciente conta para mim que, por exemplo, ele trabalha em home office ou ele trabalha no escritório, eu já penso em protetores específicos aí para a exposição que ele está sujeito. Que bacana isso, muito interessante. Vamos então, gente, começar a entender o que é o câncer de pele. Para isso, eu vou trazer aqui uma tela que vai explicar quais são os tipos e aí eu vou pedir para os dois doutores, é claro, trazer esclarecimentos para a gente. Vamos lá, diretor, entender quais são os tipos. Então, a gente tem aqui o não melanoma ou o melanoma. Entre as alternativas, né, de câncer não melanoma, carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide. Doutor, nos ajude. Vamos entender um pouco, vamos começar pelo carcinoma basocelular. Perfeito. O carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, a gente costuma agrupar dentro de um mesmo subgrupo, que a gente chama isso de carcinomas queratinocíticos. Por que isso? Porque eles têm tanto fatores de risco em comum,
quanto evolução em comum e prognóstico muito em comum. Existem algumas diferenças, né, em relação a esses nomes, é justamente de onde surge, em qual célula que surge o evento cancerígeno. Mas fato é que os dois têm uma evolução semelhante, são tumores que a gente se preocupa muito com o comportamento local. Não vão ser tumores que a gente se preocupa, como o melanoma, que a gente já vai falar um pouquinho, em relação à disseminação para outros órgãos ou tecidos à distância. Então, o grande problema desses carcinomas basocelular, espinocelular ou epidermoide é o comportamento local. Né? Esse é o mais prevalente, a gente pode dizer assim? São os mais prevalentes. A gente tem aí, por exemplo, os dados do INCA, 220 mil casos de câncer de pele. Desses, quase 10 mil só são melanoma. O resto, todos são os carcinomas queratinocíticos. E com relação às áreas mais atingidas, doutora, são as regiões mais expostas ao sol ou não necessariamente? Sim, são sim. A gente costuma até setorizar com áreas de alto risco, médio risco e baixo risco. As áreas de alto risco, a gente até dá um nome, né, médico, que é a zona H da face. Então, essa região que pega até aqui embaixo, né, formando, poupando só a região do lábio mesmo, como se fosse formando um H. Isso, é a zona que a gente chama de alto risco. E aí, conforme vai abaixando um pouquinho mais no corpo, vai classificando como médio risco e baixo risco. É importante a gente salientar que todo o corpo, toda a pele exposta, principalmente, tem o risco de desenvolver esses cânceres que têm um gatilho, né, relacionado à exposição solar. Mas onde a gente expõe mais, o risco é maior. Entendi. Então, já identificamos que a exposição solar é um gatilho. Quais outros fatores, doutor, podem desencadear esse tipo de câncer, que é o carcinoma basocelular? Perfeito. O que a gente vê é em relação ao dano solar crônico, né? Isso a gente já conversou bastante. Outros fatores de risco, histórico familiar de câncer de pele, isso é bastante importante. História de múltiplos nevos, né? Múltiplas pintinhas, aquela pessoa com uma pele mais clara, tem maior quantidade de pintas ou sardas. Sardas, né? Isso que eu queria perguntar também. Isso. Eu posso classificar, então, uma pessoa com sardinhas, uma pessoa mais propensa a desenvolver um câncer como esse? O fototipo dela é um fototipo mais propenso a desenvolver câncer de pele de uma forma geral. São esses os fatores de risco. Histórico familiar, exposição ao sol. E aí, dentre outras coisas, várias coisas se estudando, questão de vitamina D, vitamina E, várias coisas, isso a gente não tem ainda uma comprovação, algo que previna a gente contra o desenvolvimento de câncer de pele, a não ser as medidas de fotoproteção. E uma outra coisa, claro, é você já ter tido um câncer de pele, né? O seu risco aumenta muito a partir do momento que você tem um evento de câncer de pele. Quais são os sintomas, doutora? Questões muito características desse tipo de câncer. Perfeito. Os principais sintomas do câncer de pele não melanoma, a história que o paciente mais conta pra gente é uma lesão que surgiu, aí ele vai e cutuca e vai virando uma casquinha e aquilo às vezes sangra, aí acaba formando úlceras e aquilo vai se aumentando, se espalhando, né? O carcinoma basocelular, ele tem em especial uma característica dele ser mais brilhante. A gente fala que é perláceo, mais perolado, né? E com bastante vasos. Enquanto o espinocelular, ele tem uma característica de ser mais grosseiro, mais áspero, tá? Mas muitas vezes eles acabam sendo parecidos e a gente só diferencia eles de fato se a gente conseguir, quando a gente faz uma biópsia, que a gente analisa o tipo de célula de onde veio. Mas a história que o paciente conta é essa. E também outra coisa muito importante que a gente vai vendo, quando a gente olha um paciente, a gente já vai ver outras marcas do sol na pele dele, né? Então, às vezes, uma característica daquela flacidez que chama elastose solar, ou aquele paciente que a gente já vê que em áreas fotoexpostas ele tem bastante marcas. Então, a gente faz uma soma de todos esses fatores, do que a gente ouve, do que a gente olha e consegue chegar aí numa história característica desse tipo de câncer. Você contando pra gente sobre esse sinalzinho que vai adquirindo outras formas, que vai sangrando, que parece um machucadinho, aí depois para, volta. Isso tudo, esse processo, ele demora para se chegar no diagnóstico?
E aí eu pergunto, é claro, pensando nessa questão da importância da detecção precoce. O quanto às vezes a gente não notar um sinal no nosso corpo pode agravar a nossa condição. Perfeito. Bom, não era para demorar para chegar ao diagnóstico, né? Sim. Na verdade, o mundo ideal seria que quando a gente notasse qualquer sinal, a gente já fosse prontamente ao dermatologista, porque logo na consulta, em todas as minhas consultas, mesmo que ocasionalmente o paciente não tenha uma queixa dessa pintinha, eu examino o paciente inteiro. Então, eu olho manchas e névoos e pintas que o paciente às vezes não reparou ou às vezes está em lugares que ele não vê, por exemplo, atrás da orelha, é muito comum, nas costas. E aí a gente já detecta os névoos, né, ou as pintinhas mais sugestivas e já encaminha para o próximo passo, que é fazer uma biópsia. Sim. Por que isso é muito importante? Porque a biópsia na dermatologia, quando o câncer é pequenininho, quando a lesão é pequenininha, é muito simples de ser feita. A gente consegue tirar com muita facilidade. Ao passo que conforme o câncer for aumentando, for se tornando mais profundo, mais extenso, a cirurgia vai se tornando maior. E aí que está o problema. Quando o câncer se torna maior, ele começa a atingir mais estruturas locais e também fica uma cirurgia mais difícil. Então, os pacientes mais idosos acabam perdendo a oportunidade de curar um câncer, porque não procuraram mais cedo. Doutor, na sua prática clínica, você identifica esse comportamento? Queria que você trouxesse um pouco do seu bastidor aqui pra gente, porque quantos pacientes que não chegaram tarde demais, que poderiam ter ido antes? Infelizmente, sim, né? É muito duro quando a gente chega nesse ponto assim. Infelizmente, a gente vê ainda muito umas pessoas com lesões há muitos anos, né? Ela lembra de que quando ela casou, ela já tinha pintinha. E elas vão deixando. Por se tratar de pele, por ter essa cultura muito de é só um tumorzinho na pele, é só uma feridinha, aquilo vai deixando e vai crescendo. Infelizmente, a gente tem muitos casos desses, mas se a gente for pensar a grosso modo, somente 3% dos tipos de câncer, tanto basocelular quanto espinocelular, a gente considera aquele câncer difícil de tratar, maior, com invasão mais de locais de estruturas importantes. Felizmente, os outros 97% são tumores que a gente consegue ver justamente porque a pele é um órgão visível. Claro que tem aqueles locaizinhos difíceis de ver, que é o papel do dermatologista sempre estar olhando, couro cabeludo, região de dobras, etc. Mas, infelizmente, é muito comum ainda a gente se deparar com situações de algo muito evoluído e não é pela agressividade da doença em si, sim pelo retardo do paciente em procurar um auxílio. E aí eu queria entender, doutor, porque estamos falando sobre a importância da detecção precoce, exatamente porque quanto antes for feito o tratamento, gente, a chance de cura ultrapassa 90%, não é, doutor? Quais são os caminhos de tratamento? Exato. Dos carcinomas queratinocíticos, esses carcinoma basocelular, espinocelular, a cirurgia é o pilar fundamental do tratamento. Quando a gente tem... O interessante por exemplo, do espinocelular, ele segue cadeias muito típicas de evolução, né? Ele tem a lesão pré-maligna primeiro, tem a evolução que a gente chama de carcinoma in situ, para depois desenvolver o carcinoma invasivo. E quando a gente se depara com essas lesões em estágios antes de se tornar um câncer, essas lesões pré-malignas, a gente consegue, por exemplo, atuar em terapias locais menos agressivas, às vezes sem corte. Então, nitrogênio líquido, né, usando frio, usando calor, usando pomadas, medicações tópicas, né, isso ainda está muito presente no nosso arsenal terapêutico. Casos de carcinoma invasivo, a cirurgia é o pilar fundamental e quanto antes diagnosticado, mais fácil vai ser de você retirar aquela lesão com segurança e menos morbidade para o paciente, menos prejuízo à qualidade de vida dele. Perfeito. Vamos então, a gente falar um pouquinho mais a respeito do carcinoma escamoso. Doutora, queria entender se é verdade que esse tipo de carcinoma ele é mais frequente, 2 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. E por que essa diferença? Sim, ele é 2 vezes mais frequente nos homens, mas isso em especial nos pacientes mais jovens, até em torno da faixa dos 40 anos, tá? Por quê?
O espino celular, ele tem muita relação com outros fatores também, de exposição ou de menos cuidado, que são mais frequentes nos homens mais novos. Mas após os 40 anos, a exposição solar vira, de fato, o principal fator. Então, a incidência entre homens e mulheres fica mais ou menos parecida. Então, isso sim é verdade nos pacientes, principalmente mais jovens. Entendi. Existem desafios e particularidades com relação ao tratamento para este outro tipo, que é o escamoso, doutor? Ou ele é muito parecido com o outro que a gente estava falando? Olha, os dois tumores, o escamoso, né, o epidermoide ou espinocelular, ele tem 3 nomes, né? E o basocelular, apesar de eles terem comportamento, tratamento semelhante, eles têm vias de surgimento bastante distintas. Tá. Então, são doenças bastante distintas. Perfeito. Mas o princípio em relação à abordagem terapêutica, em relação ao diagnóstico em si, a biópsia, essas terapias locais é bastante semelhante. E quando a gente fala, então, sobre essas questões que são mais distintas, o que você consegue pontuar para a gente de diferenças, para que a gente se atente, é claro, ao nosso corpo? Isso. Em relação a, por exemplo, a gente tem, como eu disse, uma minoria, né, menos de 5% dos casos que a gente vai se deparar com casos complexos em que a gente vai pensar em, por exemplo, medicamentos para controlar essa doença. Né? Além dessas terapias locais, em que você vai pensar naquele ponto, naquela manchinha, algo que pegue eventualmente alguma célula que já tenha se deslocado desse local primário. Então, a distinção muito se dá no tratamento que a gente chama de tratamento sistêmico. Quando a gente tem uma doença que a gente não consegue mais operar, ou que você operou, você fez uma radioterapia, a lesão voltou uma segunda vez, voltou uma terceira vez, às vezes a gente lança a mão desses tratamentos sistêmicos e aí isso que varia bastante de um para o outro. A gente tem, imagino que a gente vai entrar nesse tema, mas em relação a terapias sistêmicas mais modernas, imunoterapia, que tem se falado cada vez mais, terapia-alvo, então isso muda de acordo com o tipo da doença em si. Porque é muito importante a gente mostrar, é claro, para o nosso público as diferenças, não é? E quais são os caminhos que precisam ser adotados. Então, doutor, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho sobre esse caminho. Percebi uma manchinha diferente no meu corpo. O que eu posso trazer de informação para quem nos assiste? Qual o caminho que essa pessoa deve conduzir para não negligenciar, não é? Que é o que a gente está tanto trazendo aqui de informação. Perfeito. Bom, vamos lá. Vou pensar mais ou menos nesse caminho, pensando num paciente do SUS, mas serve também para um outro paciente, tá? Se o paciente está no SUS, geralmente é um pouco mais difícil dele já conseguir uma consulta direta ao dermatologista. Então, a gente orienta que ele vá no médico da família, ou no médico do acompanhamento dele, no clínico, e converse sobre essa manchinha e peça o encaminhamento para o dermato. Chegando com a gente na consulta, aí a gente conversa, sabe? É muito importante que você traga a história, como é que foi que surgiu, se você percebeu que aumentou, como é que foi essa evolução, para a gente conseguir montar todo um raciocínio clínico, juntar com o exame físico na consulta, então já vá preparado para ser examinado completamente e aí então a gente suspeita ou não. Uma coisa importante também é que na consulta dermatológica a gente costuma fazer um exame na hora mesmo que chama dermatoscopia com uma lupa que consegue ver mais detalhes ainda sobre essa lesão e aí a gente já define se ela é suspeita ou não para conseguir fazer a biópsia e o tratamento direitinho. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo. Consulta ao doutor no Dezembro Laranja. Volta já já. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de ligar a sua TV, pega o seu celular, clicado aqui na HIT. Estamos batendo um papo a respeito, gente, do Dezembro Laranja, um mês que está focado na conscientização dos cuidados que a gente deve ter com a nossa pele com relação à prevenção ao câncer de pele. Esse é o tipo mais comum, infelizmente, aqui
no nosso país. E é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, porque ele está muito atrelado, gente, aos nossos costumes de vida e à nossa negligência com relação à proteção e segurança desse que é o maior órgão do nosso corpo. Então, se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema vai interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então, compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem esse nosso tema é importante. Te convido, é claro, a você fazer parte do nosso bate-papo. Traz a sua dúvida, o seu relato para os nossos doutores, que eles estão prontos para respondê-lo, combinado? Basta você enviar uma mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886. Estamos com uma certa instabilidade no WhatsApp, não sei se vocês repararam, se vocês identificaram isso também. Então, caso você queira mandar mensagem e não estiver conseguindo pelo WhatsApp, você pode mandar para o nosso Instagram, para o @consultaodoutor, combinado? Aproveita para dizer que lá a gente tem uma enquete que está acontecendo, manda mensagem e já vota na enquete. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela, por favor. Qual desses é o erro mais comum com relação à prevenção do câncer de pele? O que você já cometeu aí destes errinhos que você gostaria de contar pra gente? Você aplica o protetor solar só uma vez por dia? Aplico, mas é só uma vez. Você acha que roupas normais podem te proteger contra o sol? Ou você não usa protetor em dias frios, quando você não está na praia, dias nublados, só quando você está na praia ou só quando o dia está realmente com o sol ali lá a pino? Ou você usa o protetor, mas você usa um protetor com baixa proteção e, na sua opinião, já é o suficiente, já estou passando o protetor, ele é um protetor de 15, ele é um protetor de 30, enfim, clica lá na alternativa que mais te representa. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar aqui os nossos doutores. O bate-papo está sendo muito riquíssimo com a doutora Beatriz Lima, ela é dermatologista e também professora de dermatologia, e estamos também conversando com o oncologista Caio Dabus de Lis. Bem-vindos mais uma vez. E nesse segundo bloco, a gente estava falando anteriormente sobre os tipos de câncer de pele não melanoma. E agora a gente vai adentrar o melanoma. Doutor Caio, esse é o menos frequente, porém o mais temido, é isso? Exatamente. Esse, como eu vinha falando, ele representa aí menos de 10% do total de câncer de pele. E tem particularidades bastante distintas, desde a forma como a gente aborda ele em relação ao diagnóstico, em relação ao tempo em que a gente precisa fazer algo e em relação aos tratamentos dele também. Uhum. Quais são as características, doutora, que você consegue pontuar para a gente sobre esse tipo de câncer especificamente? Bom, clinicamente, a característica mais marcante é aquilo que a gente conhece, aquela pintinha diferente. Ou que era uma pintinha e mudou de característica, ou que surgiu e já ela é muito diferente das outras, diferente de outras que a gente tem no corpo. Uhum. Por isso que, inclusive, eu acredito que a gente vai falar também, existe uma regrinha para a gente saber, para tornar mais prático, de uma pessoa que seja leiga, que não seja médica, suspeitar, que é o ABCDE. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa regrinha aqui para quem nos assiste. Perfeito. Então, clinicamente, principalmente essa característica, tá? Tá. E aí, então, gente, eu gostaria de entender quais são as áreas que podem vir a ser afetadas. São as áreas mais expostas, como a gente estava vendo no comportamento dos outros, ou não necessariamente? Esse é aquele, não é, doutor? Que ele pode expandir para outras regiões. Exatamente. Esse é aquele subtipo mais agressivo que a gente se preocupa com disseminação à distância. Em relação à sua pergunta inicial, em relação ao local, a gente também observa um comportamento como o câncer de pele não melanoma, mais em áreas fotoexpostas, mas a gente tem alguns subtipos de melanoma que surgem em áreas não associadas ao sol. Por exemplo, indivíduos com pele mais escura, a gente tem muitas vezes o melanoma se desenvolvendo nas áreas mais claras da pele dele. Por exemplo, palma das mãos e planta dos pés. Olha só. Então, isso é algo que a gente pode ver na nossa prática. Outras áreas, a gente pode ter o melanoma fora da pele em si. A gente pode ter o melanoma escondido nas mucosas, por exemplo, boca, região de cavidades nasais, dentre outras. E o melanoma, inclusive, ele pode se desenvolver em outros lugares, como o olho. Aqui o nosso foco é dezembro laranja, o nosso foco é pele, mas tem essa particularidade em relação à cor de pele, em relação à exposição ou não ao sol. Inclusive, tem esse tipo de melanoma que ele não está tão associado à radiação ultravioleta.
E aí, doutor, pensando nestas outras formas de manifestação, que não só na pele, como a gente estava comentando, aí eu preciso de um tratamento multidisciplinar, concorda? Perfeito. O tratamento multidisciplinar hoje ele é fundamental quando a gente fala de um tumor sólido, de um câncer. Isso, a gente tem vários estudos que mostram que isso melhora a sobrevida do paciente, se o paciente é tratado em um centro de referência que tem essas discussões, essas reuniões multidisciplinares. Isso impacta bastante. E conforme a complexidade, claro, isso varia de acordo com o tipo da doença em si, a localização, o grau de invasão das estruturas ao redor. Tudo isso vai impactando na complexidade e a necessidade ou não de outras áreas, de outros especialistas para a gente manejar esse paciente mais adequadamente. Perfeito. Vamos agora, gente, trazer aquela telinha que a doutora Beatriz tinha comentado com a gente, porque todo mundo tem um sinalzinho, uma pintinha, uma manchinha no corpo e muitas vezes a gente fica preocupado e pensando. Então, vamos entender aqui com os nossos doutores quando algo significa de fato e quando não significa, mas lembrando que não estamos trazendo nenhum diagnóstico aqui, estamos trazendo apenas caminhos e incentivando você a identificar o momento certo de procurar um especialista, combinado? Então vamos olhar aqui essa telinha que vai nos ajudar, esse método ABCDE das pintas. Doutora, começa explicando pra gente. Ah, perfeito. Eu acho esse método fácil da gente entender, fácil de explicar e a gente não esquece, né? Bom, o A, para a gente olhar naquela pintinha suspeita, é pensar na assimetria. Então, mais ou menos, quando a gente olhar, a gente espera que seja uma bolinha irregular. Às vezes, quando for maligno, com tendência a ser um melanoma, ela vai ter um lado diferente do outro. A gente pode tentar passar como se fosse uma régua no meio mesmo, uma linha, e ver se um lado tem a ver com o outro. É o primeiro sinal. O segundo é com relação às bordas. Quando a pintinha é maligna, ela não tem as bordas bem delimitadas. A gente costuma ver que ela já vai entrando, como se fosse invadindo mesmo, e fica bem irregular. Então, esse é o segundo sinal. O terceiro sinal é com relação à quantidade de cores, C de cores, né? Então, uma pintinha com tendência à malignidade, ela vai ter várias cores, pode ter algumas áreas brancas, outras mais azuladas, áreas com vários tons de marrom, isso é um indicativo. O D é com relação ao diâmetro, ao tamanho mesmo da pintinha, sendo que a gente tem que começar a se atentar ou considerar mais importante, mais sugestivo a partir de 6 milímetros. E o E é a evolução, a historinha mesmo. Ou que a pintinha não estava ali e surgiu, ou que era uma pintinha sem assimetria, sem crescimento de tamanho e ela se transformou. Então, quando a gente junta essas características, a gente tende a conseguir concluir se tem mais tendência ou não a ser um câncer. E isso daí é muito importante porque isso dita o próximo passo da nossa consulta. E aí, vamos biopsiar? Vamos tirar ou não? Como é feita essa escolha? Essa escolha é feita baseada na história, né, do paciente, é feita baseada na exposição que ele teve ao longo da vida, na característica genética e também um exame que a gente faz em todas as consultas, que é a dermatoscopia. É um exame que é como se fosse uma lupa um pouco mais específica, que a gente consegue ver com um aumento de até 10 vezes algumas estruturas que a gente não vê a olho nu. Impossíveis a olho nu. Exato. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se tem glóbulos, enfim, estruturas que podem indicar para a gente que aquilo tem mais característica de ser um nevo benigno ou de ser um melanoma. E a gente usa esse exame também para o não melanoma, tá? Entendi. A partir disso, a gente define se tem mais tendência ou não e parte para o próximo passo, que é a retirada cirúrgica. Entendi. Doutor, a doutora estava comentando a respeito de uma pintinha que surgiu, de uma pintinha que evoluiu. Quando que esse surgimento ou essa evolução levanta um alerta? Porque, né, estamos vivendo, surgem pintinhas a cada dia. Como que a gente consegue identificar que não se trata de um envelhecimento natural?
Essa é uma ótima pergunta e é uma dúvida muito difícil, Muito! Né? É muito difícil. Então, eu acho que uma das coisas principais que eu acho você precisa ter um médico de confiança, um dermatologista de confiança, que você tem uma regrinha como você passa. A mulher vai no ginecologista, o homem vai no cardiologista, geralmente são os clínicos da mulher, o clínico do homem. Você tem que ter o seu médico que cuide da sua pele, que fotografe essas lesões, que você tenha uma área da pele, essa área aqui tem uma característica de bastante dano ao sol. Vamos ficar de olho nessa área. Vamos tirar fotografias. Existem outras coisas que vão além até da dermatoscopia, a gente chama de mapeamento corporal e vice-versa. Tem várias ferramentas hoje para a gente poder tomar essa decisão prática daquilo que nos preocupa ou não. E uma chave das coisas é o acompanhamento precoce. Então, muitas vezes você está na dúvida, é uma região que é difícil de você mexer. Às vezes você tem receio, pega uma lesão de pálpebra, por exemplo, em que para você tirar, fazer uma mini biópsia ali, você às vezes vai ter um comprometimento de alguma função, alguma coisa. Então, muitas vezes é o olhar de novo, olhar de novo. Isso é bastante importante e ter o seu dermatologista. Assim como você tem o seu clínico, você ter o seu dermatologista que conheça tão bem a sua pele quanto você. Porque é muito importante, às vezes a gente tem receio de ir, receio de fazer uma biópsia, acho que estou fazendo sem necessidade, enfim. E aí só o profissional adequado é que vai te trazer essa informação. Antes da gente passar para os mitos ou verdades acerca desse tema, eu gostaria de trazer aqui uma perguntinha da nossa audiência. Olá, Dani, boa tarde. Boa tarde, doutores. Me chamo Paula, sou de Minas Gerais. Eu tenho muitas manchas por melasmas no meu rosto. Então, eu gostaria de saber se o melasma pode ser algo agravante para o câncer de pele. Perfeito. Não, o melasma não tem relação direta com o câncer de pele, tá? Mas o que a gente deve se atentar aí é que a mesma possível exposição solar que te levou a ter melasma pode ser uma exposição solar significativa para te levar a ter um câncer de pele. Então, não, um câncer de pele não surge a partir de uma lesão de melasma, mas se você tem uma exposição aí que levou a ter melasma na face ou muitas vezes até no corpo, vale a pena a gente pensar que você pode ter também uma exposição solar que vai te levar a ter um câncer de pele. Ok? Muito bacana. Quer complementar, doutor? Eu penso que é isso mesmo. O melasma tem uma relação também com hormônios, né? Tem uma fisiopatologia um pouco desconhecida, mas realmente não há nenhuma evidência que melanoma ou outra lesão de câncer de pele não melanoma surja de um melasma. Acho que é os fatores de risco muitas vezes compartilhados. Perfeito. Vou trazer aqui uma outra pergunta, que é da Solange Santana, aqui de São Paulo. Solange, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. Recentemente apareceu um pigmento em forma de uma pinta e eu mesma fiz a retirada. Só que não passou pela minha cabeça que poderia ser algo mais sério. Depois de pesquisar e ver algumas fotos, eu fiquei preocupada. Nesse caso, como eu fiz a retirada, eu queria saber se existe alguma forma de fazer um exame ou uma análise da região. Doutor. Primeiro de tudo, a gente não recomenda, né, Exatamente. tirar em casa e fazer qualquer tipo de manipulação. Isso envolve vários riscos. Não existe um exame que vá te trazer uma certeza do que era aquilo do que você retirou. Isso é muito difícil. O que a gente pede é que fique atento a essa região, né? Fique atento a essa região. Felizmente, a gente tem crescendo os métodos em relação a você olhar a pele. Então, a pele é um órgão que você, por exemplo, você quer olhar o seu pulmão, você tem um raio-x, uma tomografia, você vai conseguir olhar bem o seu pulmão. Agora, a pele, você não consegue ter essa dimensão exatamente das estruturas e você identificar alterações. A gente tem hoje, por exemplo, o ultrassom dermatológico, que é algo que vem crescido muito, a utilização dele em vários cenários clínicos diferentes. Mas se a pessoa tirou essa pinta em casa, muito provavelmente era um sinalzinho pequeno, né? Não é algo que a gente vá conseguir identificar alguma coisa. Oriento consultar com um dermatologista, assim que possível, para estar olhando essa região e ficar de olho nessa região, ver se vai ter retorno, vai ser uma coisa que vai demorar para cicatrizar, como a doutora Beatriz falou, todos aqueles sinais que a gente comentou no início da conversa. O importante é ficar de olho e a gente reforça aqui, não é, doutora? A importância de não mexer na região,
procurar um especialista. Com certeza. E ainda complementando a pergunta da Solange, o que acontece? Como o Dr. Caio bem falou, a gente não tem como saber o que era, né? Já que, teoricamente, não existe mais lá. Mas, quando a gente faz a biópsia e quando a gente faz uma análise bem feita, a gente tem que fazer uma retirada da pele em toda a sua profundidade para que ela seja analisada até a camada mais profunda. Então, algumas vezes, quando a pessoa vai e cutuca ou tira uma parte, ela acaba tirando uma parte e se realmente for um câncer ou se realmente tiver malignidade, é capaz que, como se fosse a raiz continuasse ali e muito provavelmente vai voltar a evoluir e aí vai ter que passar por esse processo de maneira bem certinho. Bacana. Vamos então, gente, de mito ou verdade, para a gente entender um pouquinho mais a respeito desse tema. Por favor, diretor, primeiro mito na tela. Só pessoas com pele clara, olhos claros e albinos correm o risco de ter câncer de pele. Mito ou verdade, doutores? Mito, totalmente, né? Totalmente mito. Infelizmente, o câncer não escolhe quem ele vai atingir, o câncer de pele. Como a gente falou, é um fator de risco, o paciente ter pele clara, enfim, algumas alterações genéticas, sardas, mas não, as pessoas de pele morena não estão isentas e, inclusive, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque algumas vezes, uma pessoa de pele mais escura, até a gente perceber uma manchinha, demora mais do que uma pessoa de pele clara, porque quando a gente tem a pele clara, o contraste é muito evidente, né? Às vezes a pessoa com a pele mais morena demora mais da gente perceber e pode acontecer também, tá? Perfeito. Vamos trazer então mais um mito ou verdade na nossa tela. Pessoas com muitas pintas ou sinais na pele têm aí o maior risco de câncer de pele. Essa aí já respondemos. Essa a gente já respondeu, sim. É um dos principais fatores associado ao aumento do risco de câncer de pele, é o número de pintas, o número de névoos. Perfeito. Vamos então para o próximo na nossa tela. Se eu tiver uma pinta esquisita, o médico sempre pode tirar antes de ela virar um câncer. Mito ou verdade? Olha, Estamos na dúvida. Na verdade, assim, se a sua pinta for esquisita, não necessariamente a gente já vai partir para retirá-la, tá? Muitas vezes a gente pode avaliar o comportamento, se for muito recente. Então, isso não existe uma regra, tá? O que a gente costuma levar muito em consideração é a capacidade de acesso do paciente ao médico. Se o paciente tem muita dificuldade de vir numa consulta, a gente vê que ele não vai conseguir uma próxima consulta próxima, a gente já toma uma outra conduta de realmente ser mais assertivo, ser mais resolutivo. Aproveitar que o paciente já está lá aproveitar que o paciente está lá e resolver, né? Porque nem sempre, apesar da gente ter um olhar muito treinado, a gente consegue bater o martelo numa lesão, tá? E a gente não tem como prever que uma lesão vai virar câncer, né? A gente consegue ver as que têm muita característica de ser. As que vão virar, a gente, infelizmente, não tem essa capacidade, né? Nem sempre, tá? A gente conhece algumas lesões que são classicamente que evoluem para isso, mas a gente não tem como ter certeza que naquele paciente aquela lesão vai levar aquilo. A maioria das vezes não leva aquilo. Então, não necessariamente você, por exemplo, retirar uma área de ceratose actínica vai prevenir você de desenvolver um carcinoma espinocelular lá na frente. Mas, com certeza, se você tem lesões muito grosseiras, algo que realmente a gente bate o olho como médico e, poxa, acho que isso aqui é importante a gente fazer algo, com certeza isso deve ser feito. Vamos então para mais um mito ou verdade na nossa tela. O bronzeamento artificial é mais seguro do que o bronzeamento natural. Mito ou verdade? Pelo amor de Deus, isso é mito. O bronzeamento... Bom, não existe bronzeamento saudável. A gente precisa deixar isso muito claro aqui. Nem o artificial, nem o natural são saudáveis para sua pele. A única coisa que é saudável é você se proteger do sol. Pronto. Mas, em comparação um com o outro, o artificial é ainda mais prejudicial, não somente porque ele pode induzir, te expor uma maior incidência de radiação, como também ele pode e aumenta a velocidade do envelhecimento da pele. Então, você perde
com a parte estética e perde muito com a saúde também. E para reforçar, gente, isso que a doutora trouxe para o nosso bate-papo, que é a importância da gente proteger a nossa pele, iremos trazer aqui uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. Diretor, por favor, pode trazer para a gente essa imagem que mostra a diferença de uma pele que visivelmente estava ali protegida com relação à pele que sofreu aí a exposição ao sol. Gostaria que vocês, inclusive, comentassem para a gente, porque essa imagem, ela tem viralizado nas redes sociais e acho que ela diz muito. Doutor Caio. Aí é uma lesão clássica, assim, que é aquilo que a doutora Beatriz falou de áreas de elastose solar, uma área que recebeu um dano solar cronicamente. Infelizmente, quando a gente observa uma pele dessa, a gente fica muito receoso de algum desenvolvimento de câncer de pele. Claro que a gente sabe que tem vários fatores associados, então, às vezes, uma pessoa dessa tem várias lesões, vários sinais de exposição solar crônica, mas, por exemplo, não tem outros fatores, uma predisposição genética. O sistema imunológico é muito importante para proteger de câncer de pele. Então, às vezes, um paciente que não recebeu tanta radiação, tanta exposição, mas tem um sistema imunológico comprometido, vai ter mais risco do que uma pessoa vice-versa, né? Mas, certamente, uma pele como essa nos preocupa e nos preocupa bastante, né, Beatriz? Sim. E olha, eu vou ser sincera com você que isso é, infelizmente, um clássico do consultório. É uma realidade. A gente vê muito pessoas com a marca das camiseta. As mulheres, é muito comum ter um dano solar aqui na exposição do V, do decote, porque são áreas que a gente esquece de passar o protetor, né? Às vezes lembra de passar no rosto, esquece de passar no colo, esquece de passar no pescoço. Exato. Então, a gente tem que... E, infelizmente, toda essa explicação e esse conhecimento que a gente tem sobre fotoproteção é algo recente, né? A gente... os nossos avós ou as gerações anteriores, eles não sabiam mesmo, né? Então, a gente ainda está recebendo os pacientes de antigos hábitos. E isso, infelizmente, acontece. E num passado não muito distante, vira e mexe, ainda aparecem pessoas dizendo: ah, não precisa passar protetor solar, ou não precisa se preocupar tanto assim. E, na verdade, ele é o nosso grande e único aliado na prevenção com relação ao câncer de pele. E a gente preparou uma telinha, gente, para inclusive ajudar a gente a lembrar a passar o protetor em regiões onde a gente muitas vezes imagina que, não preciso. Vamos colocar essa tela e eu vou pedir a ajuda dos doutores para trazer, é claro, esse alerta. Então, temos aí 6 regiões que são muito esquecidas, não é? Pescoço, colo, nuca, o braço do motorista, pés e mãos, que muitas vezes a gente está ali e só passa no rosto, ou só passa no colo, enfim. Perfeito. E ainda eu vou complementar uma que é clássica, que é a orelha. A orelha. A orelha também, assim, é muito comum da gente esquecer e, enfim, é importante porque tem bastante cânceres que a gente vê que a paciente nem percebeu que estava no pavilhão auricular e é corriqueiro no nosso dia a dia, né? Então, é bem importante. Infelizmente, a gente não pode deixar de ficar atento a isso, porque a nossa arma não é secreta, está aí para que todos possam fazer uso dela. Vamos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual desse, então, é o erro mais comum na prevenção com relação ao câncer de pele? E a alternativa que venceu: não usar o protetor no frio, fora da praia e em dias nublados. A doutora, ela deu até o spoiler, não foi, doutor Caio? Eu já sabia dessa. Gostaria que vocês comentassem esse resultado, é claro, da nossa enquete. Afinal, ela mensura o nosso perfil dos seguidores no Instagram. Pode falar, doutor Caio. Muito, né? Isso a gente percebe. Eu, por exemplo, sou de uma região, na Serra de Santa Catarina, uma das regiões mais frias do Brasil, em que a época do ano em que tem bastante sol e bastante calor, a gente não parece que está num país tropical como o Brasil, né? Então, a gente lá tem muito pouco hábito disso, de que o correto é você sair de casa, assim que você escovou os dentes, ajeitou o seu cabelo, você passar o seu protetor. Infelizmente, em certas regiões do nosso país, isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum. Então, é como a doutora Beatriz falou, é protetor de luz, né? Então, apesar de a gente não estar vendo os raios de sol, a incidência dos raios ultravioletas não ser tão grande naquele dia, o risco está acontecendo, está tendo, né?
Exatamente. Protetor de luz. Eu adorei essa. Já vou adotar para minha vida. Não vou passar meu protetor solar, vou passar meu protetor de luz. E o que precisa ser levado, é claro, em consideração para escolher um bom protetor de luz, doutora? Bom, o que é muito importante é ver os seus hábitos do dia a dia. E também, hoje, graças a Deus, a gente tem uma possibilidade enorme de cosméticas na farmácia. Então, acho que, primeiro, né, a gente tem que ver quais são os seus hábitos. Então, como eu expliquei, um paciente que é um personal trainer, uma pessoa que treina ao ar livre, é uma pessoa que a gente vai pensar num protetor, de repente, em bastão, em um protetor que seja mais fácil de reaplicar, que não escorra com suor. Ou, um paciente que trabalha num ambiente fechado. Então, a gente se atentar em tipos de protetor que tem mais proteção para UVA. É a gente saber que existem recursos. Gente, Exato. Muito obrigada por esse bate-papo, agradeço demais, espero que você também tenha gostado. Fica a dica, vamos usar o nosso protetor de luz. Aproveita, é claro, para passar os contatos aqui dos nossos doutores. Doutora Beatriz Lima, o Instagram dela, doutora Beatriz Lima, Beatriz com Z, e o doutor Caio Dabuz-Deliz, o Instagram DR Caio Deliz. Estão aí à disposição, adicionem os doutores, mandem mensagens, não percam essa oportunidade. Muito obrigada, agradeço demais, é claro, a cada um de vocês que me assistiu aqui pela companhia. Até amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas, a gente se vê.